Mas o convidado chegou no ponto de vista, César. Mais um. E hoje o assunto é política. E hoje a gente vai conversar. Eu vou até ler aqui para não errar. A gente vai conversar hoje com o secretário executivo de Participação Popular de João Pessoa. Aí ficava nas placas novas. Tu tem mais ou menos uma ideia do que é isso? Rapaz, estou curioso. Secretário executivo de Participação Popular. É uma curiosidade aí que surgiu. Então vamos perguntar para ele o que é isso. Estamos aqui hoje com Tiago Diniz. Tiago, muito obrigado por ter separado um tempo do seu tempo corrido para falar hoje aqui com a gente do ponto de vista. Explica pra gente aí, cara, o que faz o secretário executivo de Participação Popular? Bom, galera, parabéns aí pelo programa, agradeço demais aí pelo convite, você, Ricardo, César, a gente fica feliz quando é convidado para um programa dinâmico como esse. E, na verdade, um secretário executivo, né, de Participação Popular, ele faz um trabalho de empoderamento da população. No caso de João Pessoa, nós temos uma lei hoje que ela é assim, mais ou menos, desde 2013, vinculada à questão de uma execução de uma política, que é a política exatamente do orçamento participativo. Então, desde 2013 existe uma lei em João Pessoa, né, que promove a participação popular, e nós estamos participando exatamente disso agora. Antigamente chamada orçamento participativo, agora participação popular. Essa é uma política que faz com que as pessoas possam opinar, possam demandar políticas públicas que sejam prioritárias daquelas determinadas comunidades, bairros da cidade de João Pessoa. Desde 2013 existente, mas é importante dizer que o orçamento participativo ele existe no Brasil desde 1989, através da cidade de Porto Alegre. Então não é uma coisa inovadora da cidade de João Pessoa, mas é algo que a cidade de João Pessoa começou a incorporar. E aí o prefeito Cícero Lucena, com muita sabedoria, decidiu prosseguir com essa política, até porque é uma lei também, com a Secretaria Executiva de Participação Popular. E eu fui convidado, aceitei o convite, e estamos aí preparados para fazer isso. O empoderamento da população, escutando as demandas das comunidades. São mais de 125 comunidades em João Pessoa. No caso, dando voz ao povo. Dando voz ao povo, fazendo com que as pessoas possam ter exatamente a opção de demandar algo que esteja em relação a algum problema, em relação a algo que esteja precisando naquele determinado bairro. Nós temos 64 bairros em João Pessoa. Então não tenham dúvidas de que nesses bairros existem problemas. E o orçamento executivo, o orçamento participativo agora, Secretaria Executiva de Participação Popular, serve para isso, para aproximar essas demandas da população daquilo que está pautado no orçamento do governo municipal. E aí essa proximidade entre aquilo que se espera e aquilo que é executado é algo que se transformou em uma rotina nos últimos anos das gestões municipais aqui de João Pessoa. E agora não vai ser diferente disso. A gente vai trazer uma nova roupagem, evidentemente, até porque o prefeito é um novo prefeito, tem uma nova visão do que é gestão pública, e nós temos essa missão, né, de fazer com que essa nova gestão tenha esse olhar pela questão da participação popular. Porque uma coisa é você ter a democracia representativa, que é exatamente o que acontece no poder legislativo. São os vereadores. Verdade. Eles são democraticamente representativos. E uma outra coisa é a democracia participativa, que aí você inclui diretamente a população, inclui aqueles que são cidadãos, cidadãs que moram e convivem nos bairros, nas comunidades da cidade. E a gente está preparado para fazer esse trabalho de uma forma muito direta. Então, no caso, hoje o governo municipal, hoje, o prefeito, está tentando trazer mais próximo dele a população. Exatamente. Né? Ter mais espaço para eles poderem chegar mais perto do Exatamente. governo. E essa é uma prova muito clara de que essa não é uma política de governo. Essa se transformou em uma política de Estado. Porque foi criado por um governante que não tem nada a ver
com o governante atual, que é o prefeito Cícero Lucena, mas mesmo assim o prefeito Cícero Lucena, entendendo a importância dessa política, entendeu que é uma política de Estado, é uma política permanente dentro do poder público municipal, decidiu seguir com essa pauta de ouvir a população, saber o que é que a população está pensando em relação à saúde pública, à educação pública, à infraestrutura, à cultura, a questão da política pública voltada para a juventude. Tudo isso é exatamente ouvido por essa secretaria e passado para aquelas secretarias que têm a responsabilidade de tocar aquela determinada política pública. Por exemplo, se a gente escuta uma demanda sobre calçamento de ruas, sobre a necessidade de uma pavimentação e o saneamento, Ricardo, a gente faz exatamente o link entre essa demanda até a própria secretaria responsável disso. Exemplo, a Secretaria de Infraestrutura do Governo Municipal, ou seja, da Prefeitura. É exatamente esse trabalho. Mas além desse cargo que tu tomou posse aí, de secretário, você já teve outros cargos públicos também. Tu foi gerente administrativo do Cine JP, Cine PB. Fala essa diferença aí pra gente. Sim. Na verdade são dois cargos que a gente ocupou próximos do Cine PB. O primeiro, em 2017, quando eu assumi, foi o de gerente administrativo. A gente, na verdade, gerenciava todas as ações administrativas do Cine Estadual da Paraíba. O que é o Cine Estadual? É o Sistema Nacional de Emprego, que faz exatamente a intermediação de mão de obra entre as pessoas que estejam precisando de inserção no mercado de trabalho. Como é que faz esse banco de dados que o Cine tem? Que o Cine tem um banco de dados que fala, tem empresa que está precisando desse tipo de mão de obra, tem empresa que está precisando de outro. Claro. Como é que é? É a empresa que vai até o Cine ou é o Cine que vai até Das duas formas, Ricardo, porque funciona dessa forma. O Cine, ele é um órgão de intermediação de mão de obra. O que é que eu quero dizer com isso? Tanto as empresas que estejam precisando de alguma função em seus quadros podem procurar o Cine, ligar pelos telefones de contato, pelos e-mails, como também o Cine tem uma espécie de setor que vai atrás das empresas, exatamente buscando as vagas de emprego que estejam disponíveis para a população. Então, esses dois elos, eles são fundamentais porque eles fazem com que aquelas famosas vagas de emprego que acontecem todos os dias, que as pessoas escutam na imprensa aparecendo, possam acontecer. Não é só o Cine que recebe essas vagas. O Cine também vai em busca dessas vagas através de um setor chamado captação de vagas. E aí, evidentemente, que eu não tenho dúvidas de onde dizer isso que eu estou falando aqui para vocês que estão em casa. O Cine é hoje um serviço essencial para a população. Muitas vezes as pessoas reclamam, porque o Cine às vezes tem vaga, quando a gente vai lá não tem mais a vaga. Mas por que acontece isso? É um sistema nacional de emprego, é um sistema. Se você chega lá e tem um perfil daquela determinada vaga, você consegue uma carta de encaminhamento. E a média dessa carta de encaminhamento é de 5 pessoas por uma carta. Ou seja, eu tenho uma vaga de auxiliar de limpeza, por exemplo, e até 5 pessoas podem receber uma carta de encaminhamento para aquela vaga. Se isso passa do limite, evidentemente que a pessoa que vai depois, muito mais tarde, ela tem uma dificuldade maior. Então a gente tinha um sistema. Esse sistema, muitas vezes, ele não era comunicado à população. Quando nós chegamos ao Cine, nós começamos a fazer um trabalho de catecismo, um trabalho de pedagogia, um trabalho de dizer quais são as funcionalidades do Cine, como acontece esse processo aí de encaminhamento para o mercado de trabalho, para que as pessoas entendessem que não é simplesmente dizer, não, ali tem picuinha política, ali tem uma indicação política. Não existe isso no Cine. O que acontece é que as pessoas que são indicadas são pessoas que as empresas exigem um perfil e que quando essas pessoas estão dentro daquele perfil exigido pela empresa, elas são encaminhadas. Não tem a mínima possibilidade de nós encaminharmos pessoas fora desse perfil e elas ficarem nessas vagas. Então não tem como ter o que algumas pessoas achavam das picuinhas, do monopólio. Não existe isso. No caso, o Cine ele é um serviço social. É um serviço social, total. Eu digo isso porque durante a pandemia nós fomos essenciais nesse estado. Vocês funcionaram? Funcionamos.
Nós abrimos o Cine quando nenhum órgão estava abrindo para a população. Nós nos expusemos, ou seja, nós demos a cara a tapa para a população no sentido de dizer, olha, a gente não quer ver ninguém que está sendo demitido sem ter nenhum tipo de recurso, sem ter nenhum tipo de forma de sustentabilidade. Porque quando uma pessoa é demitida, ela fica desempregada. Ela tem, no máximo, um auxílio-desemprego, um seguro-desemprego. E nós, do Cine, fazemos esse trabalho do seguro-desemprego. E fizemos durante a pandemia. Foi uma decisão nossa, comunicada ao governador, comunicada ao secretário de Estado, Tibério Limeira, à época, para que a gente pudesse abrir o serviço de forma agendada e atendesse aqueles trabalhadores que durante a pandemia, no início principalmente, estavam sendo demitidos. Se esses cidadãos e cidadãs não tivessem o serviço do Cine aberto naquele momento, eles estariam passando fome. Essa é uma realidade. E nós tivemos a coragem de utilizar todos os equipamentos, as máscaras, o álcool em gel, tudo a gente utilizou para poder atender o trabalhador. De forma protetiva também. Claro, atendemos o trabalhador de forma respeitosa. Foram mais de 4.500 atendimentos. Se você vê a média de pagamento de um seguro-desemprego nessa época era de R$ 1.997. A média. Minto. R$ 1.197. A média. Se você multiplicar isso por 4.500 pessoas, isso vai dar milhões e milhões na economia do Estado durante um processo de crise. Então, na verdade, encerrando a lógica, é exatamente isso que a gente fez. Fizemos um trabalho humanizado, melhoramos a estrutura do Cine, aumentamos o número de trabalhadores colocados no mercado de trabalho, aumentamos o número de pessoas com deficiência colocadas no mercado de trabalho por meio do Cine. Então, todos esses indicadores são indicadores possíveis de se mensurar através do banco de dados, da intermediação de mão de obra do Ministério da Economia. Então, é isso. Vamos falar sobre um pouquinho, só para dar uma pincelada, eleições de 2020. Sim. E eleições passadas, como é que tu viu o cenário que terminou? Como tu viu o primeiro turno? Como tu viu o segundo turno? Tu já previa isso, o segundo turno, da forma que foi? Tu acha que a pandemia atrapalhou? Me diz aí qual foi a tua percepção nessa questão. Olha, a pandemia eu não diria que atrapalhou, mas a pandemia foi um fator determinante para que as pessoas pudessem ficar mais, eu diria que de forma precavida ali em casa, não se expusesse como, por exemplo, uma campanha eleitoral normal. Numa campanha eleitoral normal você tem 300, 400 pessoas numa caminhada, numa plenária, e você durante a eleição não teve isso. A verdade é essa. Você não pôde ter caminhada, não pôde ter a tal da carreata. O que aconteceu foi que os políticos, candidatos, eu fui um deles, fui candidato a vereador, a gente teve que se adaptar ao momento. Isso com lives, através das redes sociais, com eventos com a capacidade bem menor do que poderia ter, é outra realidade também que a gente teve que encarar. E eu diria que a avaliação que eu tenho em João Pessoa particularmente é que o prefeito Cícero Lucena mereceu a vitória, já foi prefeito da cidade de João Pessoa, teoricamente era a pessoa que mais tinha a capacidade de gerenciar a cidade num momento como esse de crise pandêmica. Outras pessoas que estavam também se colocando como candidatas não tinham talvez a experiência, não tinham a forma de se governar para um momento como esse, não tinha na verdade a condição de governar num momento como esse. Eram pessoas inexperientes, algumas, outras que estavam tentando atirar a todo custo para tentar a vaga de ser prefeito de João Pessoa e não conseguiram. E quem venceu a eleição foi uma pessoa que tinha experiência, uma pessoa que foi por quase, eu diria que 15, 16 anos, injustiçada não pela justiça, mas pelas pessoas que diziam que era uma pessoa corrupta, que tinha feito o mal pela cidade de João Pessoa, e a verdade foi mostrada através exatamente da Justiça Federal. Foi inocentado, o prefeito Cícero Lucena, foi uma pessoa que foi possível de se candidatar através da Justiça Eleitoral. A Justiça
a Justiça Eleitoral não barrou a candidatura, ou seja, é ficha limpa, foi ficha limpa e venceu as eleições. Ou seja, fizeram ou foi feito justiça a um cidadão que foi injustiçado por vários anos por conta de uma coisa que foi acusada e não era culpado daquilo, né? E outras pessoas que julgaram, que foram determinantes para aquela maculação de sua imagem lá atrás, hoje estão sem poder sair de casa direito porque são taxadas de corruptas. Então você vê que não foi só uma questão de justiça da população, foi uma justiça divina. Ninguém pense que vai passar pela vida cometendo injustiça sem pagar por aquilo. Você paga por tudo que você faz. E com Cícero foi exatamente isso que aconteceu. Existem pessoas que discordam, que não queriam ele como prefeito, isso é natural. A democracia está aí para isso. Cada um do seu lado. Cada um do seu lado. Mas o que a história mostrou durante essa eleição é que o que a gente faz na terra, a gente paga. Tudo que a gente faz aqui, a gente paga. E ele foi, eu diria que ele foi conduzido novamente ao poder. Não só pelas pessoas, pela população de João Pessoa, mas eu acredito que Deus deu uma grande vitória a ele. Porque ele é um cara temente a Deus, é um cara que tem uma família muito bonita, é um cara que é humilde e é um cara que tem capacidade de governar a cidade. E está aí mostrando nos inícios de dias do seu governo que tem essa capacidade de fazer muito pela cidade de João Pessoa. Então eu avalio a campanha Resumindo a Ópera de João Pessoa como uma campanha redentora, principalmente para o candidato à época, hoje prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. Essa foi a grande marca dessas eleições. Olha. Pois é, o ponto de vista hoje teve o secretário executivo de Participação Popular trazendo seu ponto de vista sobre vários pontos da política aqui em João Pessoa. Mas antes de a gente finalizar, o que é que temos? Perguntas aleatórias. Pois é, a gente tem o nosso quadro aqui no canal, que você já conhece, que é a pergunta aleatória. Tiagão, é o seguinte. Não é fácil. Pensa lá, hein? É o seguinte, se você acerta, leva o brinde ponto de vista. Se você erra, o brinde acumula para o próximo convidado. Ok? Ok. E vou adiantando que não é fácil não, viu? Tá bom. Vamos lá. Eu não sei daquele amor, mas eu amo. Tô aqui preparado. Vamos lá, a pergunta aleatória de hoje é o seguinte. Uma pergunta simples. Muito simples. Você é um secretário executivo do Estado, é simples. Essa conversa aí tá estranha. É uma Freud que é melhor. Tiagão, a pergunta é: qual é a função da ONU? Você? Alternativa A. Você sabe? Eu não sabia, tu sabe? Não. Ele deve saber, Você né? descobriu a OMS agora? Vamos lá. Qual a função da ONU? Opção A. Zelar pela cultura do país ou dos países. Unir as nações com o objetivo de manter a paz e a segurança. E opção C. Gerenciar acordos de comércios entre os países. Qual a função da ONU? A B. Rapaz, ele foi bem. Opção B. Tu passou para ele a pergunta, né? Não, passei já. Não! Rapaz, Vamos lá, repete só as opções. Letra A. Letra A. Zelar pela cultura dos países. Negativo. Isso aí eu já sei, é negativo. Letra B. Vamos lá. Unir as nações com o objetivo de manter a paz e a segurança mundial. Já tá confirmado isso aí. Tiago, olha a C. Gerenciar acordos de comércio entre os países. É uma boa alternativa também. Eu confio. Tá. e aí? Acordos de comércio. Pense bem. E a opção B é paz, né? É. ONU. Pense bem. Organização das Nações Unidas. Comércio. Qual? É uma boa. A, B ou C? Eu vou apostar na C. Ele apostou na C. Uma C? A gente tá aqui, César, Pra dizer que ele errou. pra dizer o quê? Ele errou. Errou! Ele não bota aí, por favor. Errou! Eu
ia na B, hein, cara. Eu ia na B. Mas por livre e espontânea pressão, eu errei. A gente tá aqui pra ver. Conduzindo é isso. Eu caí na pegadinha, né? Seguinte, a função da ONU, minha gente, é unir as nações, estou vendo aqui, com o objetivo de manter a paz e a segurança mundial. Ó, tá vendo aí? Não valeu. E a minha primeira opção foi a B. Então, o secretário, hein? Secretário, pois é. E com essa pergunta que não teve nada a ver com o assunto, a gente sempre faz essa brincadeira, mas Tiago Diniz é um homem de responsabilidade, secretário, não é à toa que ele é secretário, foi indicado para isso. E com essa pergunta que a gente não tem nada a ver com o assunto, a gente faz o que, César? Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar bastante like, manda bastante comentário, o que você quer ouvir, a gente entrevistando aqui, pessoas. Valeu, galera, muito obrigado, Thiago. Obrigado. Muito obrigado aí, valeu pela força, secretário. É. Valeu, até mais, tchau. Valeu, galera.